É isso mesmo, Brito. Mas agora eu quero primeiro apresentar nossos dois convidados super especiais, que é a Bia e o Anselmo, os dois grandes finalistas do Aprendiz 3. O Anselmo, grande vencedor. Bia, a sua concorrente, os dois que chegaram até o finalzinho dessa disputa acirrada por um emprego de R$500 mil em Nova York, na Wonderland de Nova York. Já já nós vamos mostrar os momentos finais desse dia, dessa terça-feira, que muita gente ficou ansiosa, nervosa, assim como os nossos dois finalistas aqui presentes. Bom, milhares de corações bateram mais forte nessa última terça-feira à noite. Depois de 7 semanas, quando 14 candidatos ouviram a tão temida sentença de Roberto Justus, só restaram Beatriz e Anselmo, os finalistas da terceira edição do reality show O Aprendiz. Diante dos convidados acomodados no Teatro Record, Justus anunciou o nome do vencedor, que assumirá um emprego de R$500 mil na agência Wonderman em Nova York, Anselmo Martini. A repórter Fabiana Teixeira acompanhou a final do Aprendiz e nos mostra agora alguns dos melhores momentos. E essa decisão que eu vou anunciar agora é absolutamente baseada em alguma coisa que eu não sei explicar, que me vem aqui e que vem para dentro da minha pele, da minha sensação de enxergar que eu acho que eu vou chegar mais longe se eu contratar a pessoa que eu vou contratar. E essa pessoa, Anselmo, você está contratado. Muito bom. Anselmo, congratulations, you won. What could be better than that? Well, it could be to work for Wonderman, one of the largest and most reputable communication group in the world. Prêmio que pesou na decisão de Justus. Foi muito difícil. Podem acreditar que até o último instante eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. A hora ia para um lado, a hora ia para o outro. Acabou prevalecendo que eu acho que a senioridade, a experiência do próprio Anselmo, que já morou lá e que tem um pouco, talvez, de uma forma de atuar em grupo um pouco mais adequada àquilo que é pedido por um profissional dos Estados Unidos. Eu acho que se fosse contratar aqui para o Brasil, eu provavelmente poderia ter optado pela Bia se fosse para trabalhar na minha empresa aqui. Mas para lá, eu quero mandar um cara que tem um equilíbrio um pouquinho maior e que possa ter, que tem algumas características mais adequadas a trabalhar nos Estados Unidos. Anselmo não deixa a euforia tomar conta. O equilíbrio, marca registrada no programa, é mantido mesmo na hora da vitória. Passou o filme todo na cabeça, do 0 a 1000. Foi muito rápido e é difícil até saber como uma pessoa reage numa hora dessas, né? Porque é um momento único na vida, né? Agora, a Bia era uma forte concorrente e ela até se colocou como uma leoa, né? Um leão, né? Com certeza. Você, quando se colocou com formiga, não ficou com medo de ser esmagado por ela? Bom, eu sempre respeito as mulheres até o fim. E realmente as mulheres são um sexo forte, isso sem a menor sombra de dúvida. Mas eu sempre acreditei na parte de equilíbrio e na parte de sempre falar o que eu realmente pensava e o que eu sentia principalmente. Então até a última hora, quando eu escolhi a formiga, eu pensei que com o meu coração e não com o que eu gostaria que as pessoas pensassem de. Já Justus, apesar de fazer mistério sobre o novo programa, dá algumas pistas para o futuro sócio. Para ser seu sócio, você é tão exigente quanto ser seu funcionário? As exigências são diferentes, né? Começa que para ser sócio eu não vou ter tanta preocupação com a formação acadêmica, com idade. Eu vou ter preocupação com boas ideias. Então, eu não quero antecipar muito, porque senão a coisa vai longe. Mas, na verdade, é diferente. Você tem que olhar para um sócio com uma visão diferente do que você olha para um funcionário que você vai contratar. A estreia está prevista para o ano que vem, aqui na Record. Anselmo, você está contratado.
Bom, a gente só pode dizer parabéns para os dois, né? Porque o Anselmo, com certeza, com esse salário aí de 500 mil ao ano, trabalhando em Nova York, vai ser uma grande experiência na vida dele e é o resultado de toda a competência que ele demonstrou durante a competição, durante o aprendiz. Do começo ao fim, a gente viu várias discussões entre os aprendizes e teve uma que me chamou muito a atenção, acho que não só a mim, mas do Brasil todo, que foi de um homem que foi demitido, mas durante a demissão dele aconteceu um episódio assim muito forte, que foi o Peter. Como isso repercutiu lá dentro, com vocês, depois que ele foi embora, durante o momento que ele demitiu o Roberto Justus? Que ele falou assim, demito você da minha vida. Bom, eu estava na sala de reunião, porque essa foi a tarefa do quiz, né? E logicamente, eu era o líder dessa prova e eu ia indicar o Peter e a Paulinha, que foram os dois que tiveram um menor aproveitamento na tarefa. E eles sabiam disso, apesar de eu não ter dito tacitamente, mas expressamente ficou claro. Mas foi uma surpresa, porque ninguém realmente esperava que o Peter fosse tomar uma decisão dessas. Uma atitude daquelas? Correto. E eu acredito, e foi o nosso sentimento depois, inclusive das pessoas que estavam na sala e das pessoas que estavam no Hilton, de que realmente ele agiu de uma forma meio impulsiva e talvez ele estivesse sofrendo uma pressão psicológica muito grande, a distância da família, etc, etc. E isso realmente pegou muito pesado. E nesse momento eu acredito que ele tenha cedido a esse impulso e logicamente segundos depois ele realmente se arrependeu e eu acho que ficou Chorou, claro. Né? Que tem a depoimento dele depois na saída, que ele chora e pede desculpas, mas realmente é uma coisa que lá dentro pela adrenalina deve ser uma coisa comum das pessoas passarem por uma situação como essa. Realmente o Peter foi, na opinião de vocês, uma grande exceção de não ter o autocontrole. Eu acredito que cada pessoa reage de uma forma diferente. Existe, pelo programa em si, existe um aumento de pressão gradual durante o programa todo. Isso é aumentado ao máximo possível. E, logicamente, tem pessoas que reagem fisicamente de uma maneira diferente, psicologicamente de uma maneira diferente. A Carol teve problemas de saúde, o Peter, eu acredito, tenha sofrido psicologicamente. Outras pessoas resistiram melhor. E tendo esse entendimento e ainda por cima operando nas tarefas de forma adequada, é um somatório que faz a diferença no final do programa e eu acredito que isso tenha tido muito mérito no caso de eu e da Bia, de a gente chegar na final do programa. É isso que eu ia perguntar, você é de que cidade? Eu sou de Curitiba. E o Anselmo é? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre, Isso é internacional. E ele gostou do meu peixinho. Fala sério que você também torce pro Internacional. Vou falar só uma particularidade. Vamos parar de falar de futebol. A gente não tá aqui pra falar de futebol, gente. A gente tava vendo o programa, eu e a Eliana, na hora que era pra escolher os animais, a Bia escolheu o leão, a Eliana falou, nossa, ela escolheu um animal muito legal. E daí, quando você escolheu a formiga, ela falou, ixi, a Bia escolheu melhor o animal, que eu escolheria, a Eliana, no caso. E eu lembrei de uma frase que meu avô falou para mim quando eu deixei de trabalhar numa empresa e montei meu negócio, que foi a formiga. Eu lembrei, é melhor ser a cabeça da formiga do que o bumbum de um elefante. Então foi as duas coisas em casa, assim. Sei. Aliás, eu entendo perfeitamente qual foi a interpretação que se deu para essa escolha, porque a formiga é o exemplo do bicho que trabalha, do animal que trabalha em grupo realmente, né? Não dá para uma formiguinha só fazer todo o serviço sozinha. Então, eu acho que o Anselmo meio que se identificou com esse perfil, digamos assim, de trabalho em grupo que as formigas têm, mas o leão também é o rei da selva, ele é bravo, ele tem atitudes às vezes radicais e, sabe, ele impõe respeito. De qualquer forma, eu acho que as duas escolhas têm fazem sentido, e aí ficou exatamente como o Roberto Justus disse em algum momento ali, na hora da decisão, que ele não sabia exatamente por que era alguma coisa que vinha de cima, mas ele teria que tomar uma decisão e acabou escolhendo o Anselmo, que além de tudo é gaúcho e torce pro Inter. Incrível, meus amigos! Olha, parabéns pros dois. Tinha que ter um defeitinho, gente, desculpa, tinha que ter um pequeno defeito. Ainda bem que o Roberto não sabia disso. Se ele soubesse, talvez ele não tivesse disponível. Olha, eu quero agradecer a Maria Beatriz de Queiroz, que não perdeu. Ela só ficou em segundo lugar nessa competição, mas como ela mesma disse, outras portas vão se abrir, talvez até dentro das próprias empresas do Roberto Justus, e agradecer a presença e parabenizar também ao Anselmo Martini, que foi o vencedor do Aprendiz. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso nas próximas empreitadas que vem aí. Você vai para Nova York, já morou lá, né? 7 anos. Então Exato. Não chega a ser uma novidade, né? Não. Mas o salário é novidade. O salário é novidade, o trabalho é novidade, e agora a gente vai fazer jus à confiança do Roberto e provar que o
Walter tá equivocado. Tá bom. Sucesso pros dois, R$500 mil por ano. É um belo salário, ainda mais trabalhando lá em Nova York, com outras experiências, com outra língua e tudo mais.